A colheita da soja avança na região e, aos poucos, os trabalhos vão entrando na fase final. Em Nova Mutum e em Santa Rita do Trivelato, a área plantada neste ciclo foi de aproximadamente 560 mil hectares e, deste total, cerca de 60% já foi colhido. O engenheiro agrônomo Naildo Lopes tem acompanhado uma grande parte das lavouras da região. As chuvas, de certa forma, têm interferido. As precipitações do mês de janeiro e fevereiro são as mais altas dos últimos 10 anos. E com isso atrapalha. Além de atrapalhar a colheita em si, há uma perda de peso e perda de qualidade de produto. Então isso aí interfere e o produtor acaba atrasando o seu processo de colheita e com isso onera o custo com máquina, o custo com pessoal. E outra coisa que começa a acontecer são as filas nas descargas e com isso começa a faltar caminhão e aí os caminhoneiros, em alguns casos, aí, querem aumentar o preço do frete, né? Já tem casos aí de que existe um preço combinado com o produtor e em função desse tempo aí, sabendo que tem pouco, o caminhoneiro, às vezes, alguns deles já querem aumentar o frete em 10% ou 20%. Isso aí, de certa forma, onera e cria um problema sério. Ontem mesmo, em Santa Rita do Trivelato, nós acompanhando uma colheita, o produtor não estava encontrando o caminhão para puxar a sua safra. Ele tinha 2 caminhões ajustados, uma área de 500 hectares, mas o caminhão estava indo para descarregar, estava levando 4 horas na fila. Aí, é claro que tem que tentar buscar outros caminhões e não existe, né? Mutum também, muitos produtores às vezes precisam de recorrer e acaba pagando o preço que eles querem pela falta, né? Então, lei de oferta e procura e nesse momento fica ruim que onera o custo do produtor. Num comparativo com a safra anterior, a classe produtora vivencia um bom momento, tendo em vista que muitos fatores vêm contribuindo para uma evolução em todos os sentidos. Melhores resultados na produção, com um número maior de sacas colhidas por hectares. Além disso, o período do plantio antecipado vem proporcionando também uma antecipação da colheita. Esse ano nós tivemos um clima um tanto mais favorável, tanto é que nosso plantio ele foi num período mais curto, a janela de plantio foi mais curta, tanto é que nós tivemos áreas iniciando a colheita aí em meados de janeiro na nossa região, a partir do dia 18 de janeiro aí nós já vimos algumas colheitas, ela vem se prolongando e agora o auge da colheita na verdade é agora, que já começou há uns 10 dias atrás. Eu acredito que nas áreas e principalmente que a gente acompanha, praticamente 95% das áreas que nós acompanhamos deve encerrar a colheita o máximo no dia 2 de março. Mesmo diante de um quadro totalmente favorável, o surgimento de algumas pragas também acometeu a plantação em algumas áreas. Registro de ferrugens também foram constatadas devido à umidade. O trabalho que os produtores estão fazendo de preventivo à questão da ferrugem está sendo bastante favorável, embora nós vínhamos 2 anos sem problema de ferrugem. É claro que esse ano, com muita umidade, poderá ter uma fonte de inóculo maior para a próxima safra, onde os produtores, neste momento, já precisam começar a fazer um planejamento e em adquirir carboxiamida, que são, hoje, os fungicidas mais eficientes na prevenção de ferrugem. Até o final do ciclo, que deve ocorrer em meados do próximo mês, a classe produtora prevê um bom resultado. Na área plantada, que compreende os municípios de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato, resta ainda cerca de 40% a ser colhido, mas nem todas as lavouras estão prontas para as máquinas entrarem em campo. Esta, por exemplo, o proprietário aguarda ainda a dessecagem da mesma, para então colocar os maquinários a campo. O processo de dessecação é um processo que o produtor precisa avaliar tecnicamente e o custo disso, se é viável ou não. Mas nós temos aí para colher, eu acredito, entre os 2 municípios, em torno de 40% da área, onde boa parte da produção, a gente está muito preocupado que essa produção seja colhida em função do regime de chuvas que vem acontecendo nos últimos dias, do ponto de, numa propriedade, antes de ontem, ter chovido 150 milímetros. Um outro produtor me falou em 115 milímetros, outro 75 milímetros. Então, tipo assim, do nada a chuva vem e com isso paralisa a colheita e com isso perde peso. Uma lavoura que está no ponto de colheita, a cada dia que passa sem conseguir colher essa colheita, nós estimamos no mínimo uma perda de 1 saco por hectare.
Então, se a lavoura ficar pronta hoje e você leva 10 dias, aí não é só 10 sacos, porque as perdas são cumulativas. Porque além da perda de peso, começa às vezes a apodrecer o grão. E na hora da colheita, quando está sol, no que bate a plataforma, a vagem abre, com isso é perdido na colheita o grão.